Bom dia para quem é do dia, boa noite para quem é da noite. Está começando mais um episódio do podcast O Despertar. E hoje o despertar tá diferente. É um despertar espiritual. E para esse despertar, a gente convidou o pessoal do Renascer Terapias. E espero que vocês curtam, compartilhem, gostem, comentem e procurem o espaço deles caso se sintam confortável com a filosofia de vida dos mesmos. Então, com vocês, o espaço Renascer Terapia. Bom, eu sou o Abraão, né? Já venho numa jornada espiritual aí de 17 anos e venho me desenvolvendo e sempre despertando, né? Cada dia despertando mais. Cada vez mais. Cada vez mais. Eu acho que o nosso despertar aqui, ele é uma constante, né? Nós somos eternos aprendizes. Eu sou a Nayeli e estou nessa caminhada espiritual há uns 4 anos em média. Cada vez buscando mais, né? Sei que também é algo que é constante na nossa vida. E vamos lá buscar melhorar cada vez mais. Bom, então eu sou a Mari, conhecida como Mari, a Marísia, né? Sou terapeuta no Espaço Renascer. A minha jornada começou em 2013, dei uma pausa, depois eu voltei fazia uns 3 anos e, como os meus companheiros, estamos ainda nessa caminhada do autoconhecimento. Gostaria de agradecer a oportunidade, primeiramente, né, da gente trazer do nosso trabalho, mostrar como funciona e até mesmo falar para as pessoas, né, como funciona, como está sendo o nosso despertar, né, se ajudar, né. Que legal. Ao despertar das pessoas também. Show. E como que vocês três se uniram nessa jornada, nessa caminhada, para colocar o espaço Renascer? Então essa caminhada, ela se iniciou por mim, né? Há alguns anos atrás, quando eu me vi dizem que a gente procura um mundo espiritual pelo amor ou pela dor, né? Foi a extrema dor que me obrigou a procurar algo que eu vi que não podia aquilo ser normal, o que acontecia comigo, né? Então, quando eu tive os primeiros contatos com o lado espiritual, eu vi que aquilo ali era para mim. Eu senti eu botei os pés, eu era um ser totalmente cético, né? Eu não acreditava, não aceitava, mas no momento que eu botei os pés numa casa espírita, kardecista na época, eu senti, meu Deus, isso aqui é para mim. Na hora eu senti. Por mais que eu acabei sendo expulso de quase todas as casas, eles tinham dificuldade de entender o que acontecia comigo, né? Então ali deu início a essa caminhada, a esse despertar, né? Passei por vários processos. Como eu acabei tendo dificuldades de frequentar as casas, chegou um momento em que uma pessoa me chamou para conversar e disse assim: Abraão, ninguém vai te entender. Eu não sou capaz de te entender, ninguém vai ser capaz de te entender. Uma pessoa terrestre ou... Uma pessoa terrestre. Ela disse: a tua espiritualidade é que ninguém vai ser capaz de entender. Então você tem que ter o teu espaço, o teu lugar, somente você vai ser capaz de se entender. Não entendi na época muito bem, mas eu disse, se é esse o caminho. Aí então eu coloquei uma casa, né? Não sabia o que eu ia fazer e tal. Aluguei o local e fui organizando. Do nada apareceu pessoas lá pedindo ajuda, bateram na porta pedindo ajuda. E ali foi. Com isso tive a oportunidade de começar a incorporar, tive a oportunidade de ter contato com os guias, né? Comecei com o Preto Velho, tinha a irmã Dulce, que é uma freira, né? Então ela vinha muito me auxiliar. Com o passar do tempo eu passei a ter contato com alguns orixás, tive o contato que eu tinha, ele é um contato direto, realmente é um conversar assim, como se estivesse conversando com outra pessoa, né? Passei a incorporar alguns deles, né? Então eu tinha contato com o Ogum, com o Mulu, com Iansã,
e vários outros guias. Por um período de 8 anos, a casa funcionou assim. Quando chegou 2018, então a gente recebeu na casa a visita do anjo Gabriel, e ele disse assim: Abraão, está na hora de você assumir o teu lugar, assumir a casa realmente como chefe da casa, mas principalmente saber quem você é e o que você veio para fazer aqui. A partir de agora você vai estudar com nós no mundo espiritual. Então daquele momento em diante eu passei a fazer as viagens astral, sair consciente do corpo. Então os meus estudos, os meus aprendizados passaram a ser todo no mundo espiritual. Comecei a ter muito contato com a energia, né? Então cada vez me aprofundando mais nisso. No final de 2001, então eu tive que entrar num processo de autoconhecimento. Foi onde eu tive que tomar uma decisão muito importante, porque parte do mundo espiritual queria que eu desencarnasse. E disseram que eu tinha cumprido o que eu tinha me comprometido a fazer aqui. E parte queria que eu permanecesse e começasse um novo projeto. Que começasse um novo trabalho. Então eu tive que passar por todo um processo para mim ter o direito de fazer essa escolha. Passei 22 dias meditando até eu atingir um nível de energia bem elevado, até que eu pudesse ter o direito de fazer essa escolha. Quando eu tive esse direito, então eu passei por um processo de autoconhecimento, que foi aí onde eu reconheci as meninas, né? Elas vinham fazer terapia na casa onde eu tinha, e aí eu passei a reconhecer elas quem elas realmente eram, né? A gente começou a se trabalhar e começou a vir lembranças da outra vez que eu tive no planeta, que foi há mais de 3.000 anos, né? Que a gente veio de outro lugar com o intuito de trazer ensinamentos, de trazer crescimento para a civilização daquela época. E algumas coisas saíram do planejado, vamos dizer assim, né? E algumas pessoas se perderam. Então, e as coisas saíram muito fora do que a gente imaginava. Eu acabei voltando para casa e elas acabaram permanecendo aqui no planeta. Então, a gente foi vivenciando, né, as lembranças do que aconteceu há 3.000 anos atrás. E assim fomos, e ainda estamos no processo, né? Então hoje a forma que a gente trabalha, né, e o entendimento que a gente tem, ela vem do despertar dessa lembrança de quem éramos, de quem fomos já um dia. Então é como se a gente estivesse despertando, né, aquele ser que já fomos um dia, que veio para cá já para tentar auxiliar no crescimento, auxiliar no melhoramento do planeta. Que legal. E eu tenho várias perguntas para questionar para ti. Mas antes eu quero saber como é que foi o despertar das meninas. Como é que foi esse acesso ao mundo espiritual de vocês? Posso falar? Pode. Como foi o acesso? Eu sempre conto essa história para eu acho que eu já vim, eu acho que eu já vim com o meu despertar programado, assim como eles também já vieram, né? Eu desde pequena, assim, eu não tinha nenhum contato. A minha família sempre foi católica, né? E aí eu lembro de um episódio quando eu tinha 6 anos de idade, uma criança de 6 anos, né? O meu avô faleceu. E eu lembro que eu estava no velório dele e uma tia minha disse, falou pra mim e pra minha irmã, ele virou uma estrelinha. Mas a minha cabeça, tipo assim, veio, não, o meu avô vai vir no filho do filho dele. Que não sei se a minha tia na altura estava grávida ou coisa assim. Da minha cabeça, eu pensava assim, ninguém me disse isso. Eu já pensava dessa forma, que o meu avô não ia ser uma estrelinha, ele ia vir do filho da minha tia. Então, eu acho que isso já estava, né, muito presente em mim. Os livros que eu lia na minha adolescência eram livros espíritas, sempre gostei, eu sempre tive esse lado, né? Mas o meu primeiro contato mesmo foi quando eu conheci o trabalho do Abraão, né? Foi em
2013. Ele atendia no Cantinho do Renascer e uma conhecida minha já frequentava o Cantinho e ela me falou do trabalho dele. E eu sempre tive muito de me questionar as coisas que aconteciam, o porquê que tem que ser assim, o porquê que é assim. Eu queria que fosse diferente, mas tem um porquê, entende? Era muito, muito presente em mim. E aí conheci o trabalho do Abraão, fui, na época, fazer terapia com ele, né? E na altura a gente começou a trabalhar alguns traumas que eu trazia dessa vida, né? Que o meu consciente deletou e que atrapalhavam a minha vida aqui, né? Que muitas das bagunças que aconteciam eram por conta desses traumas que eu tinha, né? E na época a gente começou a trabalhar esses traumas. Eu lembro que eu fui em algumas terapias e na altura era difícil conseguir horário com ele, porque ele atendia só na sexta-feira, né? Então fui em algumas terapias durante um tempo. Aí acabei parando de frequentar a casa devido à situação que eu me encontrava, não tinha mais como ir. E foi ali na pandemia, em 2020, aconteceram mudanças na minha vida. E essas mudanças me possibilitaram voltar, né, ter esse contato. E aí eu entrei de novo em contato com o Abraão e voltei, então, a frequentar o Cantinho, voltei a me trabalhar com ele, né? E eu sempre falava, logo que, nas primeiras vezes que eu fui, né, nos atendimentos, eu falava para o Abraão que eu me via lá. Eu me via lá na casa, mas fazendo o que eu não sei. Mas eu me via lá. O meu consciente não entendia, né? Mas o meu inconsciente já sabia, né? Achei meu lugar. Eu me via lá, fazendo alguma coisa. E aí, então, eu voltei em 2021. Aí voltei aos atendimentos com o Abraão. E aí passamos, assim, foi um ano de processo trabalhando traumas de vidas passadas, né? Todas as... Aí que eu comecei a entender o porquê de muita coisa, Isso, né? na terapia? Fazendo na terapia. Terapia do Renascimento. Ah, legal. Na terapia do Renascimento. Aí eu comecei a ver vidas passadas. E aí eu comecei a entender o que essas vidas passadas, o que eu trouxe delas, né? Que eu estava programando e acontecendo novamente nessa vida. Entende? Então eu comecei nesse processo do renascimento, né? Eu olhava para aquele meu trauma, né? Então entendia o que tinha acontecido naquela vida e teria que ficar ali, né? E revivia aquilo tudo e me limpava, né, desse trauma. Então foi ali me limpando disso que eu comecei a entender muita coisa, né? O porquê de muita coisa. E tudo foi fazendo mais sentido, sabe? Quando você começa a se trabalhar, quando você começa a olhar para dentro de si e entender que o meu relacionamento difícil não é só porque eu tenho uma pessoa difícil do meu lado, né? A gente costuma transportar a culpa para o vizinho, para o companheiro, pai e mãe, né? Sendo que a gente também tem bagagens, né? E muitas das coisas que acontecem com a gente hoje é em virtude disso, né? De coisas que aconteceram em vidas passadas e que você traz com você. E se você não olhar para isso, tua vida vai... É como se fosse um círculo, né? Vai sempre... Né, nesse mesmo círculo, você acaba programando a mesma coisa, né? Vai se repetindo coisas, quando você não trabalha, né? Tu repete os ciclos, né? Isso. Você tem que romper isso aí para poder romper. Exatamente. Então, o meu processo foi mais ou menos ali que iniciou. E aí, eu segui durante o tratamento com o Abraão. Enfim, nesse meu tempo, reencontrei a Nai, que também era uma pessoa... Ela já foi minha vizinha. Na altura, a gente não tinha contato. Era bom dia, boa tarde, boa noite, quando se encontrava, né? E aí, depois dessas mudanças que aconteceram na minha vida, fui fazer um curso de terapia, encontrei a Nai. Viramos amigas, vimos que tinha muita coisa em comum. Apresentei o Abraão para ela, se interessou também. Né? E aí que começou a minha. E aí, daí, enfim, começamos... fazer as terapias com o Abraão, que na época é ele que atendia, né? E viramos amigos, né? E depois... Que massa. Que montamos Que montaram o espaço daí. Nosso espaço, E o teu? Também passou pelo processo, né? Quando a gente começou a lembrar foi antes de nós começamos já antes, sim, né? sim. Eu vi o espaço, né? Isso, daí vimos... E a gente começou a trabalhar os três juntos, aí, né? Os três juntos. Porque a gente era amigos e começamos a conviver mais, né? Sim. E o teu, como é que foi esse teu acesso à espiritualidade? Então, eu também desde criança sempre me questionei, né? O que existia atrás das nuvens. Achava que a vida não poderia ser apenas o que a gente vivencia aqui, né? Mas...
nunca ninguém conseguiu me dar uma resposta concreta sobre isso, né, na época. Aí há 8 anos atrás que eu vim morar para Erechim, porque eu não sou natural daqui, eu sou natural de Santo Cristo. E quando eu vim morar para cá, eu vim porque eu montei uma loja aqui. Então, quando eu fui procurar um apartamento para morar, o único assim que encaixou e que estava disponível, né, para aquilo que eu buscava, era no mesmo prédio da Marise. Foi aí que eu conheci ela, né? Só que nem ela comentou, naquela época era só um oi, tudo bem, não existia assim um contato mais profundo entre nós. Uhum. 2 anos depois eu me mudei daquele prédio e fui morar num outro local, né? E a gente nunca mais teve contato. Aí, o que aconteceu? Eu passei por um processo bem difícil com a minha mãe, que ficou doente na época, né? E quando aconteceu isso, aí eu vi, né, despertou dentro de mim que eu precisava buscar algo a mais, né? Não só o tratamento médico, mas um tratamento espiritual, algo mais profundo que explicasse o que estava acontecendo com ela, né, e com todos nós naquele período. Aí que eu comecei a buscar terapias, lugares, enfim. E comecei a participar também de um projeto que tinha de Reiki na época, né? Que, como voluntária também, comecei a fazer cursos, enfim. E consegui conciliar, né, o tratamento médico com o espiritual para minha mãe. Só que o que acontecia? Quando ela ficava muito mal e caía no hospital, ela só melhorava quando eu ia para lá, né? Porque ela morava em outra cidade. Quando eu ia para lá e no meu entendimento da época, no meu ver, o que eu fazia? Eu aplicava um reiki nela. Então, depois que eu fazia isso, no dia seguinte, normalmente ela mudava da água para o vinho e saía do hospital. E isso não aconteceu 1 nem 2 vezes, aconteceu inúmeras vezes. Tanto que os familiares, todo mundo só dizia assim, não, ela só fica bem quando a Nai vem cuidar dela. Sabe? Era uma coisa assim muito sem explicação na época, né? Então eu fazia isso, que era o que eu sentia que eu deveria de fazer, né? Então ela ficou em torno de uns 3 anos e meio, assim, em tratamento. E aquela coisa, cai, levanta, e assim a gente foi indo. Quando ela mais ou menos estava mais estável, assim, que eu comecei a poder, digamos, fazer mais coisas para mim. Que aí eu não precisava ir tão frequente para lá, né, na cidade dela. Aí eu comecei a fazer cursos, e um desses cursos que eu fiz foi esse mesmo que a Mari fez, né, que ela relatou há pouco. E aí que a gente começou a ter mais contato. Estreitou mais a relação. Isso, que a gente foi se juntando, se unindo mais, né? Virou uma amizade, exatamente. E aí que então ela já estava em processo, ela em tratamento, e ela me falou daí do Abraão. Aí foi que eu disse, não, mas eu também quero marcar um horário com ele. E aí foi que comecei também as terapias, né? E o engraçado foi que quando, daí no cantinho do Renascer, né? Que quando eu pisei os pés lá a primeira vez, veio aquela sensação assim, aqui é o meu lugar. Tanto que eu saí da terapia, eu liguei pra Mari, porque a gente se conversava muito assim, e falei pra ela, eu não sei porquê, mas eu senti que aqui é o meu lugar. E aí, né, foi... Que legal. Começou. Daí eu também entrei em processo, comecei a fazer as terapias, e aí que veio todas as nossas lembranças. Acessar as memórias daí. As memórias das vidas passadas, através do renascimento, né, trabalhando os traumas. E chegamos naquela vida em que a gente viu que a gente veio para cá para auxiliar, e acabamos nos perdendo na época, né?
conspirou. Aí o universo nos uniu conspirou. novamente. E foi então que Realmente conspirou. que decidimos montar o espaço depois. Né? Que legal. E você comentou que viveu há 3 mil anos atrás e tal. Uhum. Essa encarnação, ela foi aonde? Ela foi aqui no Brasil mesmo? Não, ela foi mais lá pro lado do Egito, lá a gente reencarnou na época, era com o povo sumério. Sumério. Até porque como eu tinha casa, eu sempre relatei todas as minhas experiências para eles, né? Uhum. No caso, quando eu comecei a trabalhar e ver acessar essas lembranças, né? Então eu comecei a falar para ele, eu voltei, vi as tabuletas sumérias, alguma coisa nesse jeito. Aconteceu isso no meu passado, tive esse problema com meu irmão, foi assim, né? O pessoal da casa foi pesquisar, né? E disse que encontrou no YouTube, que falava, né, sobre os Anunnakis. Uhum. E que é o povo que vocês descenderam. Que nós descendemos, que nós éramos na época, quando a gente veio para cá. E sabe o porquê encarnar no Brasil? Hoje não sei. Não, realmente isso é uma coisa que... Até porque eu às vezes tenho dificuldade em me apegar a detalhes. Sim. Eu vou indo e claro. Coisas assim eu acabo esquecendo de perguntar, né? Talvez porque na verdade, nessa minha última vinda para cá, né? Eu estou aqui apenas 4 vidas. Uhum. São 100 e poucos anos por aí. Sim. Então antes eu estava residindo no meu planeta, no meu lugar, né? Sim. Vim de lá. Talvez porque as meninas acabaram de alguma forma vindo para cá. Isso eu não sei, o exato fato, né, de reencarnar aqui. Mas com certeza foi para achar uma forma de nos aproximar novamente. Uhum. Deve ter alguma explicação, claro. às vezes até energética, né? Uhum. Porque aqui também é um pouco mais aberto para isso, né? Hoje, pelo menos, é mais aberto, né? Diz a questão de espiritualidade. Isso, as pessoas... Uhum. Mas realmente foi uma trajetória, né? Porque a minha família em si, ela é evangélica. Uhum. Né? Então a minha mãe, ela batizou os meus 2 primeiros irmãos na igreja, né? Quando chegou na minha vez, devido a um desentendimento com o pastor, ela foi expulsa da igreja. Não foi batizado. Daí eu não fui batizado. Eu fui criado fora da religião. Sim. Nem participava. Não. É culto que diz, né? Os cultos. Os cultos, né? Não, nem participava. Os meus irmãos, eles são mais rígidos, tanto que a gente não pode conversar sobre esse assunto. São mais fervorosos, né? Eles são. Os 2 são muito fervorosos, né? E eu, como eu fui criado fora da religião, eu não tive, por mais que algumas coisas o pai e a mãe me ensinavam, né? Claro. Fui criado fora dessas crenças. Uhum. Então, parece que tudo realmente foi pra você predestinado. Não se conectar com isso, né? Porque antes mesmo, que hoje a gente montou o espaço juntos, né? Mas antes de montar com as meninas, eu recebi várias propostas, inúmeras propostas de montar clínica, de montar várias coisas, né? E eu sempre bati firme que eu não faria. Né? Até que chegou as pessoas certas. De ter o teu espaço com as pessoas conectadas de eu me voltar contigo, a isso, né? Porque eu tinha, né, a casa, mas eu atendia uma vez por semana, 2 vezes por semana, e era aquilo ali. Uhum. Eu trabalhava fora em outra empresa, né? Sim. Então era nos horários vagos que eu fazia isso. E hoje, essa energia do teu povo que vocês descendem, no caso dos Anunnakis, tem um respaldo energético deles hoje, ou uma comunicação com eles, ou não? Eu tenho uma pouca comunicação com a minha mãe de lá. Ainda tenho um contato com ela. Mas assim, da gente ter esse respaldo ainda não temos. Não. O que a gente tem é o que? A gente está acessando nossas memórias de quando a gente vem. Então hoje a gente tem essa facilidade de lidar com a energia, né, de ter esse contato devido a nós estarmos acessando o que nós éramos lá. Uhum. A gente tem muita facilidade de lidar com a energia, com o mundo espiritual, como lidar praticamente com algo físico. Né? Sim. Tem uma simbiose melhor com o mundo espiritual, um contato mais estreito. E eu lembro que tu comentou no começo ali que você falou que o mundo espiritual ele se apresentou para você na extrema dor. Teria como falar para nós como é que foi essa extrema dor que fez você despertar para o mundo espiritual?
Essa extrema dor eu tinha... Realmente foi extrema dor. Eu sentia muita dor. Dor física? Dor física. Ah, dor física. Dor que era física. Uma dor espiritual, uma dor física. Na verdade, uma dor sem explicação, né? Sim, eu sim. sentia muita dor. Tanto que algumas vezes cheguei a fazer exames, né? Teve um médico que pediu para mim fazer o exame de reumatismo. Né? Eu fiz o exame, levei para ele e disse, cara, tá meio estranho, deu positivo. Vamos repetir esse exame? No outro dia deu negativo. E assim, tomava remédios, não resolvia, né? E às vezes eu ia na casa, eu não fazia ideia, né? Às vezes eu ia na casa de alguém, eu voltava para casa e ficava 3 dias de cama sem poder me mexer. Caramba. E não fazia a mínima ideia por quê, né? Até que um dia... Travava mesmo? Travava. Não, realmente a dor era extrema. Era extrema. Caraca. Era muita dor. Aí um dia eu passei uma noite assim terrível, de sombras me perseguindo, me batendo e não sei o que, né? E o meu irmão, que é evangélico, né? Eu morava com ele na época, sentei para tomar café da manhã e ele olhou assim para mim, Piá do céu, vou te contar meu sonho essa noite. Essa noite foi terrível, Piá. Passei a noite inteira sonhando que o capeta estava atrás de você. Eu digo, não, pera aí, eu tive a noite assim, tem alguma coisa errada. Eu disse, eu vou procurar ajuda. Vê onde eu tive que chegar para me abrir a procurar ajuda. Né? Eu daí tinha uma conhecida. Duas pessoas distintas com o mesmo sonho, praticamente. Praticamente. Daí eu disse, não, aí alguma coisa não tem de errado, né? E aí então eu fui procurar uma casa kardecista, né? Que eu tinha uma conhecida lá, eu vou lá, porque como eu tenho minha conhecida... E aí cheguei lá e acabei encontrando uma outra pessoa. E quando eu botei os pés lá, foi amor à primeira vista, né? Me encantei e descobri... realmente tem casa, né? Porque aí a mulher, essa minha amiga disse assim, Abraão, tu senta aqui, ó, senta aqui na frente e tu observa o que você sente, né? E depois no final tu me conta, né? Eu disse, tá, tudo bem, não sei como é que funciona, né? Aí no final ela veio conversar. E daí, como é que foi? O que tu sentiu? Olha, não senti muita coisa, mas eu vi 3 espíritos, um tava com a perna quebrada ali naqueles banquinhos, né? E aí eu vi a aura da fulana lá, com a cor assim, e do ciclano, a cor era assim. Quando vocês disseram que o espírito ia fazer a palestra, eu vi ele descendo, acoplando atrás do médium ali, né? E ela, é sério? E disse, tu pediu pra mim relatar o que eu vi? O que eu vi, o que eu experienciei. Não senti muita coisa, mas isso eu vi. Foi um pouco melhor do que sentir. Eu não fazia ideia se era melhor. Foi o upgrade do sentir. Eu não fazia ideia se era melhor ou pior, né? Porque não sabia. Não tinha contato nenhum. E aí, depois tive que ir procurando, né? Aí foi uma busca constante. Mas antes disso, de você entrar no centro, nunca tinha visto nada? Visualmente, nunca tinha visto? Ali foi a primeira vez que você viu alguma coisa? Eu até tinha visto, né? Até a minha existência em estar aqui é por um fato assim. Né? Eu tinha 6 anos de idade, eu caí. Só que o que tu vai dizer? Na época a mãe dizia, cara, isso é loucura, né? Quando eu tinha 6 anos de idade, a única coisa que eu lembro da minha infância, porque marcou, né? Eu fui pegar água no poço, a minha irmã pulou na tábua, na outra ponta, e eu caí dentro do poço. Barbaridade. E aí ela tinha 4 anos, 3 anos, foi chamar meus pais. Mas eu lembro que eu tava lá no fundo do poço, olhando para cima, né? E naquilo brilhou uma luz atrás de mim, me pegou pela cintura e me impulsionou. E aí eu me agarrei na borda e saí. Caraca, meu. Sim. E aí teve uma outra vez que tava indo para casa, assim, olhei para cima e vi um espírito andando por cima das árvores, né? Mas na época, era criança, né? Corri para dentro de casa, cara, me enchei embaixo da cama. E eu quero esquecer o que eu vi. Sim. Aí quando eu tinha 18 anos, aí foi uma visão mais forte, né? Sim. Acordei e tinha um cidadão no pé da minha cama, assim. Entrei em choque. Travei, literalmente travei. E era um espírito de luz. Não sei quem era. Não fez contato? Não. Eu só acordei e ele estava ali me observando. E realmente foi
eu passei muitos anos sem dormir com a luz apagada depois. E aí, para ajudar, ele veio caminhando na minha direção, né? Então, parte do corpo para cima da cama e o restante para baixo. Atravessou a parede e foi. Até eu comentei com essa minha amiga que trabalhava no centro, eu comentei isso, né? E ela disse, Abraão, é um chamado. Digo, eu não estou ouvindo. Seja um mais específico. Eu era bem cético, bem contra mesmo. É complexo essa questão da espiritualidade, né? Na verdade, hoje eu entendo que eu era medroso. Sim, sim. Mas é que causa medo nas pessoas. Causa. Vai falar em espírito causa medo, né? E isso que eu ia pedir, o porquê que causa medo? O porquê que lidar com o mundo espiritual causa tanto pavor na sociedade? Pessoas, né? O porquê que esse contato, que deveria ser um contato normal, é tido... Hoje não é tido mais como anormal, mas foi muito tempo tido como anormal. Pois é, sabe? até porque somos espíritos. A gente tá na passagem. Exatamente. Por causa da cultura, né? Uhum. Do que foi implantado aqui. A gente vai ver, né? A religião, ela é totalmente contra. Né? Então a religião sempre foi contra isso. Contra as pessoas terem esse contato. Tanto que quem tinha mais contato com a energia, né? Eram que eles queimavam como bruxas. Né? Então as pessoas, isso que gerava pavor. Ninguém quer ter o contato por causa disso. Então esse medo está enraizado nas pessoas, né? Porque foram milhares de anos sendo apavorados com isso, né? Então isso está tudo impregnado em cada ser, né? E vem de geração para geração. Vem de geração para geração. Eu acho que o trabalho do espírita em si, ou do mundo espiritual, é fazer com que esses laços se afrouxem mais, né? Que esse medo, ele saia um pouco, né, das pessoas, né? Sim. Sabe, que não tem o porquê disso, né? Hoje, no mundo de hoje, não tem o porquê de ter tanto medo, pavor, ou mistificar tudo o que acontece, né? Mas as pessoas ainda têm. Ainda as pessoas têm muito medo do preconceito. Eu vou dizer que até 2 anos atrás, eu não fazia vídeos, não fazia live porque eu tinha medo. E eu era um cara que vivia no mundo espiritual. Sim. Experienciava, né? Eu tinha medo de como as pessoas iam reagir com isso, de me expor a elas. Né? Então, o receio de tu não digo não ser aceito, mas ser rechaçado por aquilo que tu acredita, né? De como as pessoas vão ver e vão te julgar, né? Então o ser humano hoje se criou um sistema tão forte, né, aqui, que antigamente eles colocavam carrascos para cuidar, né? Hoje não há necessidade, porque um cuida da vida do outro, né? Então, se enraizou tanto esse medo, né? Eu digo porque eu tenho uma casa, né? E às vezes eu ia fazer live, o vídeo, o pessoal da casa não quer aparecer, porque eles têm medo. Sim. Eles têm medo de como as pessoas vão reagir, eles sendo vistos ali, sabe? Então eu disse para vocês, então, vocês estão aqui, vocês estão vivenciando isso, mas vocês negam aquilo que vocês são. Vocês precisam mentir. Vocês têm que mentir quem vocês são, negar o ser de vocês, né? Sim. Para ser aceitos na sociedade. Não faz sentido, né? Na verdade, não faz sentido, né? Tu ir lá buscar uma ajuda, buscar uma cura, mas aquilo tu quer negar. Não faz muito sentido nisso, né? Não. Hoje eu compreendo, né? Aceito por quê? Porque eu passei por esses mesmos medos, né? Passei por essas mesmas dificuldades. Que interessante. E como que o espaço de vocês funciona com as terapias? Como é feita uma terapia espiritual? A pessoa vai chegar lá, ela vai conversar contigo, vai marcar um horário, vai ser uma gira, vai ser uma conversa? Como é que funciona esse processo? Ela vai marcar um horário, né? Como funciona o processo? Já teve pessoas que marcaram o horário e disseram assim, olha, você vai lá e não precisa falar nada, tá? Você só senta e escuta porque eles vão olhar pra você e vão falar tudo, né? Às vezes é isso. Porque as pessoas têm medo, né? Do que falar, né? O que pedir. Como expressar, né? O que elas estão sentindo. Essa tem uma vantagem no nosso espaço, né? Não, só chegar lá, sentar, marcar o horário, sentar e esperar. Muitas vezes sim. Até teve um atendimento online que a gente teve para... você faz online também? Às vezes fizemos para Cascavel. E a pessoa disse assim, cara, eu não gosto de falar. Então eu procurei vocês porque a pessoa que me indicou disse que eu não preciso falar. Tem gente que não gosta de expor o que tá sentindo, né? Ou não sabe nem como começar. Mas o que é o verdadeiro, o que faz a diferença, né?
Então, o que faz a diferença para nos tornarmos melhores é entendermos o nosso ser. Então, o nosso trabalho é todo voltado a isso, a ajudar quem está ali a entender o seu ser, né? Então, como hoje a gente tem essa sensibilidade, tem essa capacidade de ver o que ela sente, né? De sentir o que ela sente, então para nós facilita. Então a gente vai, acontece muitas vezes, né? É ver o que acontece realmente. Acontece isso. Você tem problema com fulano? Tem problema com ciclano? Às vezes ela só vai, sim, realmente. Será que é? Sabe, às vezes ela diz assim, eu não sei, mas e assim, é verdade. Ela só vai, aí aos poucos ela vai se soltando. Mas o nosso objetivo é o quê? Ajudar ela se entender. É ajudar ela a entender o que está acontecendo. O que ela traz com dela. ela, né? Sim. Você traz alguma coisa ancestral? Alguma coisa nesse sentido? É muito porque existem muito a questão de trazer, às vezes, um espírito, né? Às vezes pegou um espírito obsessor que gera muita bagunça, né? Então tem a questão dos pactos ou contratos, né? Que às vezes as pessoas trazem, que hoje eles chamam de bipolaridade. Bipolaridade? Então é bipolaridade por quê? Porque existe dois seres realmente dentro de um. Existe um elo, é um cordão que une as duas pessoas, né? E a pessoa, é como se existisse uma força maior que controla a pessoa à distância. E o que seria essa força maior? São espíritos mais desenvolvidos do lado negativo. São espíritos realmente, vamos dizer assim, mais fortes. E por que tentariam controlar ela? Qual o sentido disso? Desse controle? A verdade, o sentido é controlar a grande massa, né? Se tu vai ver hoje, por que se diz que a gente vive numa Matrix? Porque as pessoas andam adormecidas, né? Se elas estão adormecidas e fazendo as coisas, alguém está controlando. Qual é o objetivo? São seres negativos, de frequência negativa. Por que eles querem controlar? Para não mudar a vibração. Manter as pessoas numa vibração baixa. Se elas mudarem a vibração, automaticamente vai refletir no planeta e eles vão começar a perder espaço e controle, né? Teoricamente vão perder a força deles. Isso tudo, se eles têm essa ligação, fortalece eles também, né? Eles usam essa energia, eles sugam essa energia. E usam da forma que eles bem entendem. E nessa sua visão, você já não acha que isso já está acontecendo no planeta? Ok. Essa questão da baixa energia, da baixa vibração, com todas essas como é que eu vou dizer, esses deslizes planetários que vêm ocorrendo há muito tempo, sabe? A catástrofe, tá tudo desregulado, né? Tá tudo desregulado. Eu lembro que a temperatura desregulada, a pressão tá desregulada, o humor tá desregulado, o ser humano tá desregulado. Ele tá vivendo de uma forma estranha. Porque eu lembro quando eu era criança, que eu tenho essas lembranças, não era acelerado como é hoje. Hoje tá muito diferente. Desde clima até a relação com o próprio ser humano. Sim. Sabe, hoje tá difícil você conseguir estabelecer uma conversa por mais de 25, 30 minutos com uma pessoa sem ela acessar alguma rede social, sem ela pegar um celular, olhar alguma coisa. Tá difícil ter esse contato pleno com o ser humano. As pessoas não têm tempo nem de olhar para elas, né? Elas só vão. Então, nessa seara, você acha que já não tá acontecendo isso? Vou te exemplificar de uma forma bem simples. Você mora numa mega casa. E aí você tem que mudar. O que tem que acontecer? Você tem que desmontar as coisas que você vai levar, você vai ter que tirar aquilo que você vai manter contigo, levar, né? Vai ter que desmontar tudo, bagunçar tudo, para depois você remodelar
na casa nova. Sim, então toda essa bagunça, ela faz parte de um processo de mudança. A única coisa que as pessoas aqui, elas geram muita dificuldade em qualquer tipo de mudança. Então elas geram energia contrária. Por isso que acaba refletindo, né, na questão, bagunçando as coisas, né? E o que a gente encontra hoje é uma batalha espiritual, onde se quer trazer a luz para o planeta, né? E aonde o outro lado quer gerar bagunça e a discórdia e continuar mantendo o sistema prisional. Que é o lado que comanda hoje, né? Que é o lado que comanda hoje. Por isso, se nós formos ver de 100 anos para trás, olha o que era o nosso planeta. Né? A forma que agimos, aí sim era difícil, porque até 100 anos atrás nós tínhamos escravidão. Sim. Né? Nós éramos adeptos a isso. Hoje, a gente luta contra o racismo. Ainda, né? Ainda luta, mas já se luta. Já melhorou, né? Já não se vai a favor, se luta contra. Já se tem essa consciência que ninguém é mais que ninguém é menos que ninguém. Entende? Então, é um despertar lento. Por quê? Porque quem está no comando, né, ele luta para quê? Para que não, esse despertar não ocorra. Então, o que vem ocorrendo é essa bagunça. E aí o que acontece? Principalmente as redes sociais é o que mais bagunça as pessoas. Tu tem acesso na mão, né? A tudo e a todos, né? Você vê assim, ó, na época, faz muito tempo, né, que eu assistia novela. O que eram as novelas? O pessoal tava com uma pessoa, dali a pouquinho tava com outra, dali a pouquinho, trocavam como coisa mais simples do mundo. Trocar roupa. Como é o nosso mundo hoje? Tu pega assim, adolescente, como as pessoas agem? E isso vai entrando na mente das pessoas. As pessoas acham, hoje tô com um, amanhã tô com outro e tá tudo bem. E segue. A responsabilidade sentimental, né? E não só, né? Se tu for olhar... Responsabilidade afetiva, o nome. Se tu for olhar nas redes sociais, a vida de todos é mil maravilhas, né? Nós que atendemos muitas pessoas... Todo mundo é perfeito. A gente sabe que não é bem assim. Por trás das câmeras é diferente. Mas você olha aquelas pessoas, nossa, quanta felicidade, meu Deus, é uma perfeição. E aí você vê que a tua vida não é... E aí isso entra na mente das pessoas, querendo não baixa a vibração, né? Mas mal elas sabem que aquela perfeição, daqui a pouco realmente nem é aquela perfeição, né? É só o que mostra nas redes sociais, né? Não é tudo aquilo ali. E isso bagunça, né? Não tem como não bagunçar. Porque quem não tem a oportunidade de estar viajando, quem não tem a oportunidade de estar não é feliz. Né? Olha as outras pessoas e aí diz, cara, por que eu não tenho isso? Né? Só que são poucas pessoas que realmente têm a oportunidade de estar desfrutando de coisas maiores, né, de lugares melhores. Sim, né? sim. Para quem está vendo, realmente desperta a infelicidade, a incapacidade. Por que eu não? É uma forma de manipular as pessoas a baixar a vibração delas. Sim. E só voltando na pergunta da bipolaridade, que eu achei interessante, que você falou dessa questão. No caso, esse pacto, contrato, foi feito na vida passada. Foi feito na vida passada. E ele não seria encerrado com um encarne aqui? Não, é porque você traz as tuas bagagens, né? O teu espírito, ele não vem limpo, ele vem com todas as bagagens de todas as vidas, né? Então, você vai trazer os teus pactos, os teus elos. Se você não desfez em alguma vida, ele vem com você. Vai continuar. Essa foi uma das minhas maiores decepções aqui no planeta. Sabe, quando eu cheguei ao ponto de ver a existência desse elo, de ver a existência. Porque se você vai analisar, é uma coisa que até hoje eu questiono espiritualidade, questiono quem for, e ainda onde eu pretendo achar uma explicação mais palpável para isso, né? Porque para mim que estou há pouco tempo aqui, não tenho tanto entendimento, é a mesma coisa que você nascer condenado, né? Sim, exato, concordo contigo. Exatamente. Concordo contigo. Tu não zerou o game. Porque você não zerou. Não zerou. Ainda, e tu pega crianças desde pequenas sofrendo com rejeição, sentindo sentimento de rejeição, tristeza, revolta. Crianças com 9, 10 anos tentando se suicidar. É absurdo. E aí por quê?
por causa dessas influências, por causa desse pacto lá em outra vida. Né? Então, para mim, esse foi... Então, na real, o reencarno não foi uma oportunidade. Porque se é uma oportunidade para te evoluir, tu evolui zerando ou lembrando o que tu fez. Aí tu evolui. Agora, tu vir com uma ideia de zerou o jogo e começar de novo, mas tu começa na quarta fase, não zerou o jogo. Não zerou. É a mesma coisa você vir para cá para se melhorar como pessoa e você não ter acesso ao que você fez de ruim em outras Concordo, vidas. exato. Você vem sem... fugiu agora. Você vem... Sem ter consciência, né, do que você... das suas vidas passadas. E como é que você vai trabalhar isso? Se tu não sabe. Se você não sabe o que você fez. É que dentro disso, aquilo que você viveu, não viveu, ou que você fez, né? É dado a questão do esquecimento. Do esquecimento. Para quê? Para você se preparar, né? Preparar o teu espírito para poder, então, enfrentar isso. Para poder olhar para isso. Então, isso para mim tem um sentido, né? Então, porque se tu desencarnou como um bandido, se você voltar com a consciência que você era um bandido, você vai continuar sendo um bandido. Então, às vezes, o universo movimenta e faz com que você, às vezes, tu chega até a nascer assim, com uma certa deficiência e tal, para ter oportunidade, com carinho, para mudar essa ideologia. Mas vai chegar um momento que você vai ter que olhar para isso. Né, para poder entender o teu ser. Mas a questão do pacto, né, realmente é algo que para mim ainda não achei explicação nenhuma palpável. Questionei orixá, questionei tudo que eu podia questionar, porque eu sou um cara que não ouço e sigo o que me falam, né? Eu questiono, não importa quem seja. Eu sempre eu era cético. De certa forma, ainda sou cético, porque eu preciso entender. Como funciona o mecanismo, né? Se eu não entender, para mim, na minha cabeça... Não faz sentido. Não. E eu vou questionando e tenho que entender. Se eu não for capaz de entender, para mim, não faz sentido. Então, eu ainda continuo, de certa forma, sendo cético. E isso é uma das poucas coisas que eu vejo, assim, o quanto reflete na vida das pessoas, o quanto as pessoas não vivem. Falam tanto no livre-arbítrio, né? Mas as pessoas já vêm sem o livre-arbítrio, porque elas vêm dominadas por alguém, né? Elas não são, elas passam uma vida sem ser elas, né? Concordo. Sem a personalidade delas, né? Com uma personalidade, com outra personalidade. As pessoas ainda acreditam nesse livre-arbítrio. Eu também acho que o livre-arbítrio, ele é um conto de fadas, né? É um conto Porque, na verdade, tu não tem livre-arbítrio, né? Em qualquer tipo de ação, ela tá pré-determinada a alguma coisa. Porque então tu não tem livre-arbítrio. Se tu tivesse o livre-arbítrio, que nem o próprio kardecismo fala, né, que você escolhe a família aonde você quer reencarnar, que você escolhe o que você quer passar. Cara, se você vem para aprender sobre o amor, quem é que vai escolher numa família que não existe amor? Que sentido tem isso? O que tu vai aprender ali? O que tu vai aprender de amor ali? Né? Porque o universo sabe o que vai acontecer. Às vezes tu nasce numa família que tu sabe que 80% das possibilidades é que você vai ser abusado. Sim. O que tu vai aprender sobre amor? Tu vai criar um outro sentimento novo ali, né? Então, o livre-arbítrio, ele não existe. Não. Concordo. Isso ele não existe. Isso eu concordo. Tu tem poder de escolhas. Alguns poderes de escolha. Poder de escolhas. Agora, o livre-arbítrio, poder fazer o que tu quiser, quando tu bem entender, não. Isso não. Não, tu pode fazer, mas aí tu vai ter essa consequência. Exato. Sim. Aí Exato. Opa, então eu não quero mais. Já se foi teu livre-arbítrio. Porque o livre-arbítrio é tu fazer sem ter a consequência. Porque se tu tem uma consequência daquilo que tu faz, tu não tem livre-arbítrio. Automaticamente, não, então eu não vou fazer. Saca? Então, isso que é complexo as pessoas entenderem, né? Sobre a questão do livre-arbítrio. Eu posso fazer o que eu quiser. Não, tu tem poder de escolhas. Mas a tua escolha, dependendo do que tu vai ter uma consequência. E tu sabe que eu passei por essa questão do livre-arbítrio porque foi justamente um dos meus processos, né? Quando eu encerrei alguns trabalhos aqui, eu simplesmente, assim, como se eu tivesse conectado, realmente eu sinto assim, como se eu tivesse conectado com a energia do planeta.
A minha energia está conectada. Então, às vezes, tinha época, nem na época da pandemia, teve época que também foi bagunçado, começou a terremotos e coisa, né? Vai dar terremoto, vai dar enchente lá na Tailândia. Aí eu passava 10 dias meu espírito indo de noite lá ajudar. Vai dar tempestade nos Estados Unidos. Então nós ia lá tentar, eu ia junto com o pessoal lá ajudar, né? Até teve uma época que eu disse, cara, mas isso aí deve ser coisa da minha cabeça. Tenho que estar imaginando esses negócios. Não tem como eu estar indo lá ajudar, né? Deu o acaso de eu estar assistindo um programa de televisão e mostrar as imagens do que eu tinha visto durante a noite. Bah. Exatamente, a pessoa que eu tinha ido auxiliar. Sim. Passou na TV e disse, não, realmente não. Tá conectado. Tô conectado. Então, de repente, desconectou. Parei, não senti mais nada, não. Né? E eu achei, me deram umas férias. Que é aí que vem a questão, porque parte queria que eu desencarnasse. Né? Mas eles não me falaram que queriam que eu desencarnasse. Eles só iam esperar um momento chave e iam me desencarnar. E aí, por alguém que, como ao lado que queria que eu permanecesse, eles acharam uma forma de dizer, se liga, entende? Vai questionar que isso aí não tá certo, não fica nessa vibe aí que tu tá de férias, que não. Que tu não tá não de férias. Tá de férias o negócio. O rolê é outro aí, cara. Há mais de 12 anos preservando vida e patrimônio. São mais de 3 mil clientes que confiaram nos serviços Hajduk. Estamos presentes no Mato Grosso do Sul, no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Encaramos sempre novos desafios nos diferentes segmentos, como supermercados, centros logísticos, hospitais, indústrias, cerealistas, usinas, frigoríficos e várias outras empresas que nós atendemos dentro do segmento prevenção de incêndio. Já são mais de 1.800 alvarás entregues, realizados por meio de 70 colaboradores, empenhados em entregar o melhor para nossos clientes. Com sede própria em Getúlio Vargas, a nossa estrutura conta com mais de 4 mil metros de área construída. Com o propósito de levar excelência para os nossos clientes, nós contamos com 3 pilares: agilidade nos seus processos, qualidade de produto e de acabamento e prazo de entrega, sempre cumprir o combinado. E aí que eu fui entender, e aí eles me disseram, tu tem que entrar em processo de meditação, tu tem que atingir um nível de vibração para você ter o direito de escolher se você vai querer ficar ou não. Eu não tinha o direito de escolher. Por isso que eu entrei em processo de meditação, senão eu não tinha entrado. Aí fiquei 20 e poucos dias lá meditando lá para poder atingir a vibração, para então depois ter o direito de escolher. Sabe que isso me faz pensar que às vezes a gente é uma marionete, né, meu? Sabe que se você tava lá trabalhando e do nada interrompeu, só estava sendo usado. Mas a gente é uma marionete. Então, é complicado, né? Tu acha que tu não é, mas tu tá sendo controlado, influenciado o tempo todo. O tempo todo. Cara, pra te ter ideia, como a gente é uma marionete, né? A nossa história, né? A nossa história mostra isso. Porque eu tinha uma empresa. Né? Minha empresa, do nada, explodiu, cresceu. De repente eu acabei tendo desentendimento, saí da empresa sem nada, mas antes de eu sair da empresa, eu cheguei a fazer, cara, eu não digo nada assim, mas acho que umas 3 vezes por semana, no final de semana nós ia para Camboriú, porque nós queríamos alugar um pavilhão lá e nós queríamos transferir nossa empresa para lá. Expandir. E a empresa tava assim, voando, né? Nós passamos 1 ano procurando um pavilhão lá e não conseguimos achar em lugar nenhum. Mantemos a empresa aqui. Claro. Depois eu acabei saindo da sociedade, né? E tal. Então pensei, eu poderia ter ido para lá. A Mari viajou, foi morar em vários outros lugares, né? E voltou.
A Nai morava em Nem outro eu. Eu lugar. fui morar que pra nem- São Paulo, daí deu Não, um mas acidente lá de Santo- lá, tá- eu voltei. tá Não, lá na botar a fronteira, loja em né? Erechim, né? E aí, Veio montar loja lá em exatamente. Erechim. Santo Cristo é noroeste, né? Fronteira noroeste, Isso, né? é FNO, perto de Santa Rosa. Perto de Santa Rosa. É. Lá na fronteira. E lá no início dos meus processos, né? Então, devido aos meus perrengues, né? Então eu fiz um trabalho na Umbanda que me deu um Estalo. estalo e a minha mediunidade, ela explodiu. Eu atingi um nível muito elevado de mediunidade. Cara, eu atingi um nível de paz e amor assim que não tem explicação. Um negócio absurdo. Nada tirava do sério. Nada. O mundo vai desabar, não tem Tá tudo problema, certo. nós vamos para outro lugar. Me dá minha água aqui que eu vou tomar uma água. Mais ou Pode menos desabar. assim, cara. Era mais ou menos assim, sabe? Nossa, uma tranquilidade assim. Ah, porque não é problema, gente. Calma, vamos resolver. Né? Foi que daí quando Ogum veio me visitar, né? E ele disse, cara, Tava nesse processo de tranquilidade. eu tava assim, Sim. nessa... Tava zen, no Tava caso. mais zen, Mas, né? amor, Aí o Ogum veio me visitar. Disse, cara, você atingiu isso, mas você pulou etapas. Isso aqui não é teu agora. Isso não te pertence. Você não conquistou isso. Você pulou etapas de aprendizado que vai chegar um momento que tu vai ter que tomar uma decisão e essa etapa de aprendizado vai fazer toda a diferença para você tomar essa decisão. Então você larga tudo isso e recomeça de novo. Aí eu, como um bom pensador, parei, avaliei, né? Digo, cara, não fiz nada para atingir isso aqui. Então realmente devo ter pulado etapas, né? Eu entendi o que ele me falou. Tem problema, largo tudo, vamos de volta lá pro fundo do poço, mergulhamos de cabeça. Né? Foi de novo. Fui de novo. Realmente, o que ele me falou, parei, refleti, porque eu sempre reflito. Digo, faz sentido o que esse maluco tá me falando. Vou voltar. Voltei. 13 anos depois que eu fui entender o que ele tinha me falado. Tá louco, uma década depois. Cara, 13 anos depois, que foi ali que eu precisei tomar essa decisão, né? E aí eu entendi que se eu não tivesse passado por cada experiência, se eu não tivesse entendido cada momento, eu não escolheria permanecer aqui. Entendi. Então, Entendi. onde que já tá o tava- já- livre-arbítrio nisso? já tava num prana, né? Então, Sim. não teria mais sentido ficar aqui. não, tanto que a grande maioria hoje não faz muita questão que eu permaneça. É mesmo? Sim, porque digamos assim, a gente começa a acessar conhecimentos que já não fazem mais parte do planeta, né? Sim, que não. E aí Já vão além, pode trazer despertar de outras pessoas, né? Uhum. E são visões diferentes, muito diferentes do que se vive aqui. São visões de crenças muito diferentes. E isso pode levar as pessoas a quererem despertar, a parar e... Mas verdade. isso não é legal? Mas é o sistema, né? O Tem sistema gente que não prisional. quer. Tem muita gente que não quer. Eu entendo essa. Na real, eu compactuo com a mesma ideia de vocês. A gente tem sistemas diferentes, mas eu compactuo e o que eu acredito é da mesma forma. Que a gente tá preso num sistema e quanto mais pessoas tu despertar, mais oprimido tu vai ser. E é bem isso. Vivemos num mundo. Exato. Vivemos num mundo assim. Ainda vivemos num mundo. Exatamente. Porque a ideia seria todo mundo despertar pra isso, né? Fazer quebrar essa Exatamente. roda, né? Tu quebrar essa roda aí, né, As meu? pessoas elas olham, enxergam, entendem, mas não aceitam. Não. Sabia que quando o Gabriel veio conversar comigo, ele disse assim, tá na hora de tu assumir quem você é, que você fazer o que... Né? Eu digo, tá, mas fazer o quê? Né? Eu disse, até entendo que o meu trabalho é legal, mas eu não vejo nada demais. Né? Eu não entendo o que tu... Realmente eu não entendo o que tu espera de mim. Eu não entendo o que tu espera de mim. Não entendo o que eu realmente possa agregar, que realmente possa fazer uma diferença, né? Mas aí quando a gente começou com o espaço ali, que aí começou a unir a energia dos três. E aí que veio
realmente a questão do despertar maior. E aí, realmente, o mundo se transformou. Aí guinou. E abriu, no caso, a vida de vocês 3. Sim. Ah, que legal. E nós estávamos conversando antes, vocês falaram que tem um passes também. Como é que funciona essa questão de passe de vocês? É um Reiki. reiki? Ah, é um reiki de tipo vocês. um reiki. É tipo um reiki. Tipo um reiki. Como é que funciona esse processo de reiki? É só o pessoal chegar? Como é que... Que nem daí No no cantinho, na casa onde eu tenho, daí sim, é aberto ao público. E quais são os dias que é... É nas quartas-feiras. Nas A quartas-feiras. partir das 19h30. Aí tem uma conversa... Daí não, é só o reiki. Só reiki Tem mesmo. algumas coisas que a gente auxilia ali, alguma mais ou menos, mas aí não, é Não, mais não, o reiki. no caso não vai... Se vai pra conversar, é terapia. Na terapia. Tem um dia específico lá também, mas aí no cantinho lá, na casa que daí ela é minha. Né? A casa lá é minha. Então tem um dia por mês, tem a conversa também. É agendado daí. Sim. Mas contigo e o pessoal pode lidar com vocês duas também ou... Normalmente a gente atende juntos. Ah, No vocês três espaço, os três juntos. No espaço a gente Renascer, atende sim. juntos. Ah, que legal. Ou é eu, a Mari, ou eu e a Nai. Atendemos sempre em 2, né? Sempre em o dois. Abraão e ou eu ou a Nai. Ah, que legal. E daí vocês botam música, faz alguma defumação, alguma coisa assim ou não? A gente até trabalha. Trabalha com mas ervas, assim, na banhos, hora, assim? assim, não. Na hora, assim, realmente é sentar e conversar e se analisar. Vocês fazem trabalho com ervas também? Com ervas, não. Não? A gente trabalha só com a defumação, né? Só Que a é com defumação. ervas. Com ervas daí. Com a erva, daí vocês mesmos vão lá, coletam as ervas? Não chegamos a fazer. Não, assim, não. Ainda não. Não. Eu acho interessante, mas ainda não... Não fazem a maceração delas ali e tal? Não, já fiz. Mas hoje não tenho feito mais. Eu gosto, né? Sim. Mas é uma questão de tempo. E que tu Exige. toma um tempo, né? Toma, porque tu tem que ter o cuidado, né? Tem que ter... Sim. Acho muito legal, porque nada como... Porque o que faz na defumação? É a energia específica de cada erva, né? Então a energia vai quebrar as energias negativas. Tal erva é para tal coisa, tal erva é para tal coisa. Então cada erva gera uma energia, né? Tudo é energia. Sim, tudo é energia. E aquela pessoa que não entende que o mundo é energia, não tá fazendo sentido a vida dela, porque o mundo é energia, tudo é energia. Tudo é energia. Tudo é energia. Em algum momento ela vai ter que Vai ter despertar pra parar isso. pra Não olhar nessa pra vida, isso. em Nem outra, não tem energia. Não Tudo tem é como energia. fugir disso. Não tem tudo. A conexão entre nós aqui gera uma energia. Isso. Não existe, não tem como não ter uma energia. Não. E Assim, a... Pode falar. Não, pode ir. Que se as pessoas tivessem consciência, né? E o quanto a energia delas reflete na vida dos outros, né? Porque hoje, infelizmente, vivemos num mundo que, infelizmente, ele é pouco amor. Né? Então, as questões familiares é muito aprisionais. As pessoas têm muito hoje os filhos têm muito essa questão que os pais têm que ajudar, têm obrigação, né? Eles geram toda essa energia, de certa forma, eles acabam aprisionando, gerando uma névoa energética sobre eles, né? E aí os pais acham que os filhos têm obrigação com os pais, né? Porque os pais criaram e não sei o quê, né? Vem dentro da cultura, né? Que se tinha. Então eles geram uma névoa energética que aprisiona os filhos e fica esse emaranhado. E a ideia da terapia é justamente você conseguir dissipar essa energia, transformar ela, mudar, fazer a pessoa que a pessoa veja, não sou uma vítima. Tem que sair desse estado de vítima. Eu tenho que entrar no estado de ação. Se eu não entrar no meu estado de ação, nada vai resolver. Se a pessoa não agir na vida, não vai lá adiantar ir lá fazer uma terapia e ficar sentada. Exatamente. Todo mundo é vítima. Todo mundo é vítima. Aí quando elas começam a olhar pra dentro, elas começam a Ver entender que não é que bem não tem assim. fim. Não tem. Tem que sair desse teu estado de vitimização e todo mundo tem que fazer por mim porque eu sou sofrido, eu fui oprimido e eu já sou a vítima. Não, cara, tem que dar a volta por cima e agir. Se aconteceu isso, eu vou dar a volta por cima e vou mudar a minha história. Vou reescrever. Vou reescrever, vou acessar uma terapia, vou acessar um reiki, vou acessar algumas ferramentas que podem me ajudar, mas eu tenho que agir. E é bem isso. Vamos dizer assim, e realmente tudo é energia, né? Próprio Einstein já dizia, né? Tudo é energia.
Positiva ou negativa, é você quem dá a polaridade, né? Então, e é simples assim. Energia negativa atrai coisas negativas. Energia positiva atrai coisas positivas. Agora, se tu pedir para alguém assim, você é positivo ou negativo? Todo mundo vai dizer, a grande maioria vai dizer que Positivo. é positivo, né? Porque as pessoas têm essa ideia do quê? Do que elas pensam. Mas isso vai muito além, né? É o que está dentro, é a vibração que está dentro. É que ninguém quer ser negativo, né? É porque ensinam que ser negativo é ruim. É ruim. Então ninguém quer ser ruim. Não, ninguém tem raiva. Ninguém né? tem raiva, ninguém sente ódio, né? Ninguém ruim. sente... Não, imagina se eu sentir ódio, eu sou uma pessoa ruim, então, né? Então ninguém sente ódio. Né? Essa é a mesma pessoa que vai no teu espaço e não quer ser filmado. Mais ou menos isso. Entendeu? Eu vou esconder esse meu sentimento como ninguém vai acessar. Mas o mundo espiritual tá acessando isso. Ele sabe tudo, né? Deles tu não vai esconder nada. Tu pode esconder dos outras pessoas, mas deles tu não vai esconder quem realmente tu é. E se a pessoa que não tem raiva, não tem ódio, não estaria aqui, né? Não, Seria só amor e estar aqui fazendo. Não teria nada para aprender, então. Né? Eu tenho uma visão que a gente tá num país de guerra. Então a gente tá num país que... Minha visão. Posso estar totalmente errado. Mas a minha visão, nossa visão é a visão de guerra. A gente vai ter que lutar todo dia. Tu luta pra sobreviver. Com o teu sentimento, no levantar da cama, no abrir dos teus olhos. Tu vai lutar com todo tipo de armas que tu tem pra sobreviver. Nisso aí tu vai ter que tentar achar um equilíbrio pra não cair. Então tu tá numa guerra constante. Tu querer viver, minha visão, eu querer viver num mundo que seja uma paz e um amor, eu acho uma utopia. Porque eu tô num planeta que não é paz e amor. Em nenhum lugar que eu vá no planeta é paz e amor. Se eu for dentro de uma floresta, lá vai ter guerra. Eu vou ter que lutar pra me sustentar. Eu vou ter que lutar contra uma planta que vai me matar. Que ela vai estar imóvel, mas se eu passar lá e eu tiver cortado, aquela... Esqueci o nome. Tem uma planta lá que se ela entrar em contato com a tua pele, ela te mata. Entendeu? Então, é guerra na selva. Eu vou ter que comer, eu vou ter que caçar. Se eu for pra qualquer estado do meu, qualquer país, vai ter guerra. Vai ter guerra na rua, vai ter guerra de um estado, vai ter guerra por dominância. Se eu for numa favela, vai ter guerra. Então, todo lugar é guerra. A gente vai ter que aprender a sobreviver nessa guerra e achar um equilíbrio. Pra nós não cair. Minha visão. Pra mim, que, vamos dizer assim, eu quando vou pro mundo espiritual, né, o nosso cenário realmente é guerra. É o lado da luz, querendo trazer clareza, querendo trazer realmente consciência, né? E o mundo negativo que quer manter o controle. Então, essa guerra, ela realmente, no mundo espiritual, ela existe. É uma guerra e tem se ganhado proporções maiores nos últimos tempos. Por isso tem refletido na bagunça no mundo físico. Porque essa guerra no mundo espiritual tem ganhado proporções maiores. Porque a energia negativa, ela deixa de ser predominante no planeta. Ela começa, a energia positiva começa a querer encontrar um equilíbrio. Então ela é uma guerra constante. Mas depois que a gente atinge um certo nível espiritual, então a gente começa a não entrar em conflito. A gente começa a se harmonizar com as coisas. Então a gente começa a perceber aquilo que vai te fazer mal, né? E você não entra em conflito com aquilo. Você apenas desvia. Então é essa questão. A gente tem que encontrar um certo equilíbrio para que a gente pare de entrar em conflito. Então a gente sai dessa zona de conflito. E aí tudo se torna... Foi aqueles 6 meses que eu passei assim, né? Tudo paz e amor. Então a gente sai o nosso espírito sai dessa zona de conflito. Entendi a ideia, o ponto central da ideia. Mas eu acho nessa visão de desviar algo, não seria você não enfrentar algo? Eu vou desviar, beleza. Eu tô sentindo ódio, por exemplo. Aí eu vou desviar desse meu sentimento. Não vai chegar uma hora que vai estar um copo cheio? Mas é que você só vai atingir essa plenitude quando não tiver ódio em você. Entende? Realmente é um estágio mais elevado. É só realmente experienciando. Não. Cada sentimento dentro de nós ele tem que ser olhado. Ele não está ali à toa. Então,
eu atingi isso naqueles 6 meses. Uhum. Então, realmente. Porque vai estar acontecendo isso e aquilo, aquilo. Calma, vai se resolver. Porque muito dos nossos combates são o quê? Problema dos outros. Para resolver problema dos outros. Uhum. Né? A gente acaba comprando muita briga dos outros. Então a gente passa a respeitar. Não, a tua briga é tua, eu vou te ajudar dentro daquilo que eu posso, mas a tua briga é tua. Cada um com seu carvão. Pra banar. A gente tem muito essa questão, né, de que a gente tá muito ligado, que a gente tem que abraçar todo mundo, que cada um tem o seu. Olha, e a gente aprende a respeitar muito isso. Uhum. Então diminui esses conflitos porque você deixa de pegar conflitos dos outros. Você não vai entrar numa guerra que não tem sentido porque você está no meio dela. Sim, não faz parte de ti. Não. Né? E as coisas que você tem para se resolver, você vai buscar. Uhum. Você não vai ficar ali mais. Depois que tu desperta, tu não vai ficar ali acomodado. Espero que um dia vá passar esse meu desânimo. Uhum. Né? Espero que um dia... Não, se você viu que a tua vibração baixou, você já vai buscar algo para equilibrar. Porque começa a ficar muito desconfortável, né? Uhum. Quando uma vez tu já tá numa vibração legal. A gente falando dessa vibração e energia, na visão de vocês, você acha que nós, seres humanos e energias humanas, somos oriundos de uma única fagulha? Essa é uma pergunta difícil. Essa é uma pergunta realmente difícil. Porque, teoricamente, a gente vai evoluir até estar conectado, mas a gente é muito individual, então essa eu acho que... É difícil de responder. Porque eu mesmo já experienciei de vivenciar várias fagulhas de mim mesmo. Uhum. Entende? Várias versões. Várias versões. Sabe assim, tanto que hoje eu luto para não acessar a minha versão mais evoluída. Uhum. Entende? Eu sei que ela está ali. Tá te esperando. Tá me esperando, né? Mas eu luto porque eu sei que eu ainda não estou preparado para isso. Uhum. Porque ela é muito diferente de mim. É outra versão. Guarda uns traços, mas é outra versão. É outra versão. É outro Abraão. E assim como eu já acessei, se eu vou dizer assim, a minha caminhada, a minha jornada, né? Cara, eu sou um ser totalmente avesso do Abraão, que iniciou a caminhada dele aqui nesse planeta. Então eu acessei outras versões. Errôneo falar que uma única fagulha gerou todos. Eu não consigo, né? Porque senão pode ser que lá na frente vai chegar a essa conclusão, mas a gente eu vejo nós como seres muito individuais, muito únicos, né? Se fosse assim, por mais que eu esteja conectado hoje, né? esteja conectado na energia, mas eu não vejo se anular o meu ser. Claro. Ele se mantém predominante. Entende? Senão, simplesmente, conforme ele fosse evoluindo, ele ia se anulando, né? Sim. Ia se conectando com o universo e anulando o meu ser. Não, vejo ele muito presente e já sei que essa versão mais acima também ela é única, tem a personalidade dela muito forte e então ele não é um ser anulado. Entendi. Então, e como que vocês veem a reencarnação? Para nós é vivido dia a dia, né? Dia a dia. E o desencarne? Como a gente vê... O desencarne. Esse ciclo de desencarnar, reencarnar, voltar... E aí experienciar, desencarnar, voltar, nova experiência. Como vocês entendem esse processo? Quando para? Quando é que para esse ciclo? Vou na questão da reencarnação, né? Porque principalmente eu, mas as meninas também já têm essa questão, tanto de conseguir voltar no passado. Né? A gente, além de auxiliar a pessoa a lembrar do que ela... viveu, a gente tem o contato com isso, né? Então a gente vê e sente o que ela sentiu na vida anterior, os sentimentos que ela teve naquela vida. Então para nós é algo mais do que palpável, algo totalmente real, até porque nós acessamos as nossas vidas passadas, né? As meninas mais, porque tiveram mais vidas que eu aqui,
Mas as minhas eu acessei aqui. A questão do reencarne. Teoricamente, ele serve como evolução. A única coisa é que o sistema do planeta ainda não permite essa evolução. Não incentiva as pessoas a evoluírem. Né? É um sistema que ele tem essa ideia, vamos dizer assim, tem a ideia, tem o projeto, mas não conseguiu botar não em põe prática. em prática. Não põe em prática. Né? Por que é necessário o desencarne? Você já viu essas pessoas que estão há 60 anos casados? Né? E se elas tivessem mais 100 anos, elas estariam há 160 anos casadas. E aí você vai ver assim, você é feliz? Não. Então, se não tiver o desencarne, ela nunca vai mudar. Como a gente tem essa questão do medo da mudança, né? Então é como se o universo obrigasse. Não, você vai desencarnar e vou te dar a possibilidade de uma nova chance. Tá? Vamos tentar fazer diferente, porque senão tu vai manter sempre naquilo ali. E aí eles vão ter orgulho de ficar 300, 400 anos vivendo a mesma vida sem mudar. Mesmo que não seja... não se sintam felizes. E tu acha que vindo como pai ou como irmão ou como amigo, houve a mudança? Se o elo afetivo manteve? E será que foi o elo afetivo que manteve? Pois é. A gente vê hoje as famílias, o que há? Desavença. Ou a desavença. Ou A a grande desavença maioria, manteve. a grande maioria prevalece a desavença, a falta de compreensão. Sim. Então, será que é o elo afetivo que une, que aproxima? Muitas vezes o quê? É que nem eu mesmo atendi um guri que o pai dele era que nem cão e gato dentro de casa. Era briga, discussão, desde sempre. O pai não se importava com ele e a mãe dele não sabia o que fazer. No Renascimento, a gente descobriu que o pai dele era aqueles capitão do mato e ele era escravo. E o pai dele açoitou ele em vidas anteriores. Então, Guardou o reflexo. Ele tinha raiva do pai. Ele não sabia por que tinha raiva, mas tinha raiva do pai. E aquele sentimento estava ali. E por que essa aproximação? Porque eles precisam se resolver. O que nos une, né? Ou a raiva ou o amor. Se a gente é neutro com as pessoas, não tem nada que nos liga. O que gera ligações? Amor ou raiva. Tá. E por que precisa se resolver? Porque ele não conseguiu se libertar do trauma da raiva. Daí vai ter que resolver Ele sim. ficou com essa energia armazenada dentro dele. Eu venho aqui nessa vida, mato a Mari. Tá. Ela fica com raiva de mim. Né? O que ela atende a fazer? Na outra vida, querer vir se vingar de mim. Me matar. Então ela vem e me mata. Aí eu fiquei com raiva dela porque ela me matou. Na outra vida eu venho pra matar ela. Até que alguém entenda e diz, não, matar... Tá, não é a solução. Não é a solução. Não tá dando certo, vamos mudar a cartilha. Porque tudo é aprendizado. Tudo é aprendizado. Então o que o universo quer? Que a gente se dê conta disso. Se eu der um tapa em alguém, né? A pessoa vai sentir a dor e a tendência é o quê? Devolver, porque ela sentiu dor, quer que a outra pessoa sinta. Então vai chegar um momento que eu vou dizer, nossa, isso dói. Eu não quero que a outra pessoa se machuque. Entende? É aprendizado. Só que a gente não consegue levar para esse lado, né? Porque o nosso instinto ainda, ele é muito primitivo, né? A gente tem essa questão do... É que a gente é um ser primitivo, né? Se tu for ver biologicamente, a gente é um ser primitivo, né? Sim. A gente precisa de vários sustentações primitivas para sobreviver. Tanto é que a nossa biologia, ela é primitiva. A gente é um animal. Um animal que pensa, mas é um animal. Biologicamente é um animal. Então, essa questão de caça, de raiva, de ódio, foi o que manteve a humanidade, né? Sim. Foi o que manteve a humanidade viva. Porque se ela não tivesse raiva, não tivesse ódio, ela não ia conseguir caçar. Ela não ia conseguir correr atrás de um animal, se organizar para matar um elefante, um mamute, que é 300 vezes maior que uma pessoa que com uma pisada destrói. Então tu vai ter que se organizar, pensar em grupo para poder abater aquele animal e sustentar a aldeia no período do inverno. Então a raiva e o ódio manteve a sociedade viva.
E aí... Então a gente é primitivo. Sim. Se tu vai analisar, olha a quantidade de carne que... Hoje a gente evoluiu que a gente não sai caçar, né? A gente cria na caça, né? Cria a caça dentro dos frigoríficos, né? Exato. Mas se tudo é energia, você está consumindo a energia do animal, que traz uma energia de raiva, né? Realmente, animal. Traz energia do quê? O que o animal... Qual a energia do animal hoje, o método de sobrevivência dele, né? Se reproduzir e sobreviver. Né? Seja a qualquer custo. Os animais mais domesticados, então eles são mais a menos, mas os animais realmente mais... Não, o selvagem é a sobrevivência. Um vai atropelar o outro, né? E qual a energia do ser humano hoje? É o quê? A energia sexual, né? E só um atropelar o outro. A raiva, o ódio. A gente absorve essa energia todos os dias. Sim. A gente bota ela pra dentro todos os dias. Verdade. Isso sim. E aí, como é que tu lida com essa energia? Como é que ela reverbera em ti, essa energia? Que nem eu não entendia isso, né? Então fazem 4 anos que eu não como carne vermelha. Nem a única carne que ainda como é carne de peixe, né? Devido à minha família. Aí que eu entendi, né? Porque aí aquela necessidade do sexo já não tinha mais. Porque o homem, principalmente, ele tem a necessidade, né? Então, isso já deixou de ter. Essa energia da raiva, do não, vamos resolver no braço, vamos resolver na briga. Não. Isso passa, a não ser... Não que a gente vai se anular, né? A gente vai saber realmente se há necessidade ou não. A gente não resolve mais qualquer coisa na ignorância, no grito, né? A gente realmente isso vai amenizando dentro do nosso ser, dentro do nosso espírito. Então é como se fosse, de certa forma, uma forma de limpeza também. Você para de colocar energias de raiva, né? Então você para de jogar para dentro. Então vai amenizando dentro de você também. Entendi. E o que vocês poderiam deixar para as pessoas que estão nos assistindo para despertarem nesse mundo espiritualizado ou acessar a terapia de vocês? Qual um recado tu pode deixar para as pessoas que estão nos ouvindo? Deixa um recadinho, então. Vamos deixar um recadinho? Cada um deixa uma dica. Pode ser? De tomar consciência, né, as pessoas do quanto é importante em busca de nós mesmos, né? De buscar entender o que se passa dentro de nós, de buscar ajuda para isso, porque muitas vezes é muito difícil de conseguir sozinhos, né? Que tem pessoas qualificadas para fazer esse auxílio e do quanto a gente pode evoluir e melhorar a nossa energia e a nossa vibração através disso. Eu digo que uma coisa que a gente tem que entender que não existe certo ou errado, né? Que a gente dá o melhor que a gente tem para aquele momento. E como eu tive muita dificuldade de aceitar e de entender o quão as energias, o mundo espiritual reflete na nossa vida, né? E como eu vejo como as pessoas ainda têm dificuldade de compreender isso, né? E isso me possibilitou realmente viver uma vida totalmente diferente. Realmente me possibilitou viver. Isso é uma coisa assim que eu hoje tenho na minha vida momentos que eu me sinto vivo, sinto alegria, sinto aqui dentro preenchido, né? Então tudo é uma questão do quê? De a gente se autoconhecer. Então a gente precisa buscar formas de se autoconhecer. E não pode ter... Vivemos num mundo de guerra, né? Então se há uma guerra, uma luta que vale a pena a gente lutar, é a guerra pela nossa felicidade, pela nossa alegria e pela nossa paz. Devemos sempre estar lutando por isso. Sempre. Show. Eu acho que é bem isso, né? E fazer as pessoas entenderem que nós estamos numa escola, né? E que acho que o nosso maior projeto somos nós. Cada um é um ser único, né? E o quanto vale a pena você olhar para dentro de você, você entender que você traz bagagens e que essas bagagens influenciam muito na tua vida aqui. E a gente fala com
a gente enche a boca para falar, porque nós atendemos todos os dias pessoas que chegam no nosso espaço no fundo do poço, né? A única alternativa, a única coisa que elas veem na frente é: eu quero tirar minha vida, o que eu estou fazendo aqui não tem sentido. Sabe? E quando a gente começa a mostrar para elas que sim, que você veio aqui porque tem sentido, que você precisa olhar para dentro de você, o que está atrapalhando a tua vida, se limpar disso tudo e você vê que existe vida lá fora, né? Isso que nós mostramos para as pessoas, que existe vida lá fora e que a vida lá fora, ela é muito boa. Então é muito possível sim sentir amor, é muito possível sim ter alegria, né? Não viver aquela como o ser humano vive, olhando para frente, né? Não olha para os lados, é só para frente. Que tem muita coisa ao teu redor e que as coisas ao redor, elas são lindas e maravilhosas. Basta você querer, né? Buscar uma ajuda, porque é bem isso. Nem tudo a gente consegue sozinhos, né? E o que eu falo sempre é não aceitar, entende? Não aceitar aquele teu comodismo, porque muitas vezes você sai do comodismo e você olha e você vê que não estava cômodo. Né? Então, como é importante a gente abrir os olhos para isso, para o nosso despertar, olhar para dentro. Que legal. Pessoal, agradeço muito vocês terem disponibilizado, vir conversar com nós, trocar essa ideia. Parabéns pelo trabalho de vocês e espero que despertem várias pessoas dentro dessa filosofia de vida de vocês. Muito obrigado por terem vindo. Nós agradecemos o convite também. Obrigado mesmo pela Gratidão. oportunidade. Show, gratidão.